lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Um bom dia, irmãos, prazer estar com os irmãos, estar com os amigos na manhã de hoje. Louvamos a Deus pela oportunidade, depois de um culto, de um estudo abençoado na quarta-feira que passou. Estamos mais uma vez em sua casa, nesta hora, para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Deus tem nos abençoado tremendamente, porque os próprios escritores das lições, dos estudos, é que estão apresentando os estudos às igrejas, né? Então louvamos a Deus porque os irmãos estão acompanhando dominicalmente o estudo da revista Palavra e Vida. Nós estamos, meus irmãos, em pleno mês de dezembro, estamos estudando a Bíblia, estamos incentivando a igreja ao estudo da Bíblia, e no final do mês nós teremos então as comemorações do Natal. Ficou decidido, ficou combinado com a diretoria que nós vamos fazer uma mudança de quarta-feira para quinta. O Natal este ano é quinta-feira, e nós não teremos o estudo na quarta e sim na quinta-feira. Teremos uma programação especial de Natal da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Então você já é o nosso convidado e você já pode preparar a família para que naquela quinta-feira possamos reunir as famílias para o culto, e um culto especial de Natal. Então, irmãos, hoje à noite nós estaremos contando mais uma vez com a participação da ministra de música, a irmã Esther Maria Santos, e ela vai falar sobre o tema a música na Bíblia, né? Então nós convidamos alguém da área de música para nos abençoar à luz da palavra de Deus com o tema a música na Bíblia. Vamos continuar também orando pela igreja e pelas ofertas de missões locais. Nós estamos fazendo umas modificações lá nas dependências da igreja. Nós tivemos lá a diretoria visitando essas dependências no sábado que passou, e com certeza, meus irmãos, isso será muito bom para a nossa igreja, essas modificações. Contamos então com a participação dos irmãos e envolvimento dos irmãos. Baixe sua cabeça agora, vamos orar e vamos falar com o nosso Deus neste momento. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai bendito, nós estamos imensamente gratos pela mensagem que teremos daqui a pouco, o estudo da Tua Palavra. Te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa, tão especial. Toma Teu servo nas Tuas mãos. Dá-nos a Tua direção e continue, Senhor, nos orientando a cada dia, Senhor, neste tempo de pandemia. É a oração que fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Encontrarás consolo.
escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Hoje nós teremos o estudo de número 11, quando a adversidade é sofrimento. Está baseado em Lamentações, capítulo 3, verso de 1 a 26. A autora do estudo é a educadora religiosa, a irmã Marlene Baltazar da Nóbrega, uma líder da União Feminina Missionária Batista Fluminense e também da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ela é muito influente no trabalho batista feminino no nosso Brasil e também fora do nosso Brasil, até porque ela já foi presidente da União Batista Latino-Americana das Senhoras, fazendo um trabalho assim especial. Sou Marlene Baltazar da Nóbrega Gomes, esposa do pastor Maurílio Gomes e membro da Primeira Igreja Batista em Vila Margarida, Itaguaí. É um privilégio de Deus para a minha vida e também da Convenção Batista Fluminense estar apresentando esse estudo da revista Palavra e Vida. Durante o trimestre temos visto a adversidade na vida de vários servos de Deus, como a de Abraão, de Moisés, de José, de Josué, Neemias, Isaías, Esther, mas de uma maneira que eles foram fiéis a Deus. Na adversidade, eles não se afastaram de Deus. Já o estudo de hoje tem uma conotação diferente. Ele fala do sofrimento advindo da adversidade quando o povo se afastou de Deus. Eu quis fazer uma comparação sobre a adversidade que aconteceu com esse povo de Deus, com o que aconteceu na cidade de Beirute, no dia 4 de agosto de 2020. Houve mais de 5 mil feridos, umas centenas de mortos, mais de 300 mil desabrigados, tristeza, sofrimento muito grande. Eles foram avisados, que lá o gerente do porto havia avisado, e o diretor-geral lá da alfândega lá, que não podia ter aquele nitrato de amônia armazenado daquela maneira. Eles não tinham cuidado em armazenar essa substância, mas eles não ouviram. Eles não deram um pingo de atenção. E então veio todo esse sofrimento sobre esta cidade. Quanta tristeza, quanta angústia, quanta desilusão para aquela cidade. O mesmo que aconteceu com a tristeza, que aconteceu com Beirute, nós podemos comparar com o que aconteceu em Jerusalém. Lá em Jerusalém também, o povo foi avisado.
Os líderes foram avisados, os profetas falaram, Amós falou, Isaías falou, Jeremias falou, mas eles não deram atenção. O povo se voltou para a idolatria. Os líderes também foram tomados pela idolatria, deixaram de adorar a Deus. E veio então o sofrimento sobre o povo. Nós podemos ver que há uma semelhança entre o sofrimento dessas duas cidades. O que aconteceu com eles? Nós vamos ver um pouco da história. Eu queria mostrar aos irmãos aqui que aqui era o reino de Israel como Reino Unido. Durou 120 anos. 40 anos governou Saul, 40 anos Davi reinou, né? E 40 anos reinou Salomão. Quando Salomão morreu, assumiu o trono o seu filho Roboão. Então, Jeroboão, que havia se desentendido com Salomão e havia saído de lá, voltou e veio conversar com Roboão, pedindo a ele que abaixasse os impostos que estavam muito pesados. Mas Roboão não quis, não aceitou. Então o que fez Jeroboão? Jeroboão então pegou as 10 tribos que ficavam aqui nessa parte azul, 10 tribos na parte norte, e é chamado Reino do Norte, e eles então formaram o Reino do Norte, e ele foi governar lá. E Roboão ficou apenas com 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, aqui no reino, formando o Reino do Sul. Então o Reino do Sul chamou-se Judá, e o Reino do Norte continuou com o mesmo nome. No sul reinou Jeroboão, no sul reinou Roboão e no norte Jeroboão. Isso aconteceu mais ou menos no ano 732 a.C. O Reino do Norte, ele andou tanto na idolatria, não houve um rei no Reino do Norte que fosse fiel a Deus, que fizesse o que era reto aos olhos de Deus. Então, em 722, os assírios, que eram o povo mais cruel da época, invadiu o Reino do Norte, misturou o povo todo, levou pessoas do Reino do Norte para a Síria, trouxe assírios para o Reino do Norte e acabou com o Reino do Norte. Ele nunca mais se restabeleceu. Já o Reino do Sul, ele vendo tudo o que aconteceu no Reino do Norte, ele continuou pecando, continuou se afastando de Deus. Os profetas continuaram a falar, e foi assim que mais ou menos em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou Nebuzaradão comandar uma invasão de Jerusalém. Ora, desde 605 a.C., a Babilônia já havia invadido o reino de Judá, mas ainda tinha levado só alguns sábios, como Daniel e outros, para a Babilônia. Agora não. Ele mandou Nebuzaradã, eles fizeram cerco em Jerusalém, deixaram miséria, deixaram fome, deixaram as jovens eram violentadas. A fome começou a graçar na terra, não havia pão. As mães chegaram a comer os filhos. Foi muito triste. E então o povo foi levado de Judá para a Babilônia, para o cativeiro. Os irmãos sabem que o cativeiro durou 70 anos lá, na Babilônia, não é? Deus fez uma promessa. A promessa que Deus fez a Davi, ela foi incondicional, ela foi eterna, que da linhagem de Davi viria o Messias. Nós vemos isso lá em Isaías 9, 6 e 7, está isso registrado lá. E nós vamos ver aqui, porém, olha o que disse Deus, porém, ele avisou que ia destruir,
Mas porém darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. Lá em 1 Reis 11:36. Mas para o reino do norte, a Jeroboão, a promessa não foi incondicional, ela foi condicional. Se atentares para tudo que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo e estabelecerei para ti uma dinastia permanente, e te darei Israel como fiz com Davi. Está lá em 1 Reis 11:38. A promessa a Jeroboão foi condicional, a promessa a Davi não. O estudo de hoje está no livro de Lamentações. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre esse livro. Embora tudo venha a crer que ele foi escrito por Jeremias, tanto os judeus como os cristãos, mesmo os mais antigos, sempre aceitam que Jeremias seja o autor. Não há o nome de Jeremias escrito no livro. A sua formação é poética. Ele foi escrito em forma de poema. Os capítulos 1, 2 e 4 começam com as letras do alfabeto hebraico na sua ordem. Já o capítulo 3, cada 3 versos começa com a mesma letra, também no alfabeto hebraico. O capítulo 5, ele não segue o acróstico, ele segue o esquema da poesia hebraica comum. Esse livro foi escrito mais ou menos logo depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. Nós vamos passar a leitura do texto onde está inserido o nosso estudo. Lamentações 3 é o destaque de alguns versículos. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele esmagou os meus ossos. Ele me cercou e me cobriu de amargura e aflição. Cercou-me com um muro de modo que não posso sair. Prendeu-me com correntes. Mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Afastou a paz de mim. Esqueci-me do que seja felicidade. Mas eu quero me lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Nós vamos fazer apenas alguns destaques, porque não há como dissecar todo esse texto num pequeno tempo. O sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém com todos os males que acompanharam o cerco da cidade. Vê-se ali o cumprimento da promessa de Deus. Toda a população foi arrasada pelos babilônios. Somente os mais pobres ficaram para cultivar a terra. O templo de Salomão foi destruído. As jovens foram forçadas. Havia falta de pão. A comida tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam nas ruas e corriam o risco de serem feitas alimentos pelas próprias mães. Queimaram e destruíram a cidade. Até os seus vizinhos ajudaram os babilônios a saquearem a cidade. O povo levado ao cativeiro
assenta-se a chorar e a dependurar as harpas. Era o castigo de Deus. Irmãos, Deus não tem peninha nem dá jeitinho. O que Ele diz, Ele cumpre. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza, produzida pelo pecado. Uma das lições mais evidentes deste livro é o caráter justo de Deus. Como Deus é santo, é misericordioso, é amoroso, Ele é justo e fiel em todos os seus propósitos. É a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. O outro destaque que eu gostaria de fazer é que Deus não nos permite escolher as consequências. Aquilo que semeamos, nós vamos colher. O sofrimento do povo era consequência das suas escolhas. Deus estava usando uma nação pagã, a Babilônia, para punir o pecado de Judá. Essa nação é chamada, logo no versículo 1 do capítulo 3, de a vara do seu furor. Vamos ver algumas expressões que o escritor usa para falar sobre isso. Olha o que Deus fez. Fez andar em trevas. É o destaque do versículo 2. Esmagou os meus ossos, no versículo 4. Me cobriu de amargura e aflição, versículo 5. Cercou-me com um muro, prendeu-me com correntes, verso 7. Há um preço, irmãos. O preço que o povo de Judá pagou por afastar-se de Deus. Suas orações não eram mais respondidas. O verso 8 diz: mesmo quando grito e clamo por socorro, ele ignora a minha oração. Isaías já tinha escrito lá no capítulo 59, 1 e 2 o seguinte: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. O pecado impede Deus ouvir as nossas orações. Mas outro preço, ele se sentiu abandonado. Verso 11 diz: me despedaçou e me abandonou. Não há sentimento mais desolador do que uma pessoa se sentir abandonada. Ainda mais quando esse abandono é decorrente da infidelidade. Tornou-se alvo de zombaria. A vergonha, a zombaria, ela ocorre quando nós vemos os nossos valores negados por um ato errado. Aqui diz: transformou-me em alvo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções todo dia. Eles passaram pelo escárnio, eles passaram pela zombaria, porque não praticaram o que a religião deles preconizava. Assim também, quando nós pregamos e não vivemos o que pregamos, nós somos alvo de zombaria e de escárnio e de vergonha. Faltou-lhe a paz, afastou a paz de mim, esqueci-me do que seja felicidade, está no verso 17. A paz é uma experiência que só vive aquele que anda com Deus, que tem comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus disse: deixo-vos a paz,
A minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é uma paz falsa. Só em Deus podemos viver a verdadeira paz. Faltou-lhe a esperança. Que tristeza, irmãos, que desolação. O que o futuro reservava àquele povo que experimentou as bênçãos de Deus, mas não conseguiu manter o padrão espiritual exigido por Deus. Deus exige obediência. Eu gosto muito de um hino cantado por Sérgio Lopes, cuja letra diz o seguinte: quando em cativeiro te levaram a Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, num lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. O mundo não é nosso lugar. O pecado não pode fazer parte natural da vida daquele que é filho de Deus. Temos que chorar os nossos pecados e buscar a Deus. Se Judá não olhou para Israel, o reino do norte, e fez as mesmas coisas e pecou, nós agora estamos vendo a consequência do pecado no reino de Judá. É hora de mudar, se não estamos vivendo aquilo que Deus tem proposto para nós. Mas mesmo em meio ao sofrimento, é possível ter esperança, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e não nos desamparará. Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado daquele que está sofrendo. A paixão de Cristo é uma prova disso. Um outro exemplo nós temos em Jó. Jesus sofreu não pelos seus pecados, mas foi pelos nossos pecados. Jó também, quando passou por aquela provação, por aquele sofrimento, não foi porque estava pecando, mas o povo de Judá, o sofrimento do povo de Judá era por causa do seu pecado. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria autoanálise diante de Deus. Deus está sempre pronto a perdoar. Ele foi misericordioso e não destruiu por completo o povo de Judá. Nós vemos que a promessa que Deus fez a Judá foi uma promessa incondicional, porque daquele reino ia nascer o Cristo, o Messias. Passados 70 anos, o povo de Judá voltou à sua terra. Agora havia aprendido. Era um povo monoteísta. Nunca mais quis seguir a outro Deus a não ser Jeová. Olha o que diz Lamentações 3, 21, 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas. E nesta parte agora, para pensar em agir, quando nós vamos refletir sobre aquilo que ouvimos até agora, temos uns destaques a fazer. 1. A certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência
deveria levar o povo ao arrependimento e também deve nos levar hoje ao arrependimento quando pecamos. 2. Judá cometeu adultério espiritual quando buscou seus vizinhos pagãos em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele por segurança. Buscou segurança em mãos humanas e também quando buscou outros deuses. 3. Que triste situação de um povo que poderia ter vitória, colheu os resultados de suas escolhas erradas. É hora de analisarmos as situações adversas por que passamos. Qual o motivo? É a nossa fidelidade, como foi de Abraão, de Isaac, como foi de Moisés, de José, ou é o nosso pecado? 4. Muitos são infelizes, porque o lugar de Deus em sua vida é ocupado por valores secundários. E 5. Mas ainda há oportunidade de buscar o arrependimento e voltar-se para o Senhor. O tempo é hoje. Irmãos, Deus deu uma segunda oportunidade a Judá. Judá voltou depois para Jerusalém e passou a servir ao Senhor. Deus também tem para nós uma oportunidade. Deus não nos abandona no meio dos nossos pecados quando nós nos voltamos para Ele. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele, porque é rico em perdoar. Ainda há esperança, pois as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se cada manhã. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos a tua palavra que é viva e eficaz e fala aos nossos corações. Alerta-nos, Senhor, quando estivermos nos afastando de ti. Toca com o teu Santo Espírito em nossa vida e não nos deixe, ó Deus, ir para o cativeiro da adversidade, para padecer, porque estamos nos afastando de ti. Segura a nossa vida em tuas mãos. Guarda-nos, ó Deus, pelo teu poder. Nós te amamos, Senhor, e queremos viver para o louvor da tua glória. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo não há quem me conheça. Não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor.
suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende ao meu clamor, estou muito abatido. Livrar-me vem do forte e tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me dessa prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem livrar minha alma e cantarei que me fizestes bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a prostrar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, andar. Mas ouça, amigo, o que aconteceu. Mandaram matar o rei dos judeus. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico